Andrei, para começar aqui a nossa conversa, primeiro eu queria falar com você, né? O mercado acho que tem mudado um pouco a narrativa após um longo período aí acompanhando, né, a questão de riscos inflacionários, o cenário do crescimento um pouco mais fraco em 2022, com a questão do risco de recessão. Passou, parece que agora, a integrar narrativas do mercado, mudando um pouquinho o tom, aumentando talvez aquele lado um pouquinho mais pessimista. Eu queria entender, na sua visão, qual que é a importância da inflação, do aumento dos juros para o mercado e como que você avalia esse momento, né, as suas perspectivas aí para os próximos meses? Eu acho importante esse tema porque muitas vezes o mercado precisa dessas narrativas, né, como uma frase que resume o que está acontecendo, um pano de fundo do que está acontecendo naquele momento, né? Então, acho que a grande narrativa da maior parte desse ano que a gente viveu foi o choque inflacionário, né? O juro estava muito baixo, vai ter que subir bastante para combater esse choque inflacionário, que é muito maior e mais persistente do que as pessoas imaginam, né? Então, durante boa parte desse ano, é o que movimentou o pano de fundo dos mercados, principalmente essa abertura muito grande da curva de juros que a gente viu, né, aí nos últimos meses e que afetou muito também o mercado de ações, né? Você pega qualquer fluxo de caixa de empresa que começa a descontar a uma curva de juros que sobe 100, 200, 300, 400 bases, né? Você tende a jogar o mercado para baixo, né? Agora, como você mencionou, eu acho que a gente pode estar começando a entrar num período de mudança dessa narrativa principal, né? Saindo de choque inflacionário de 2021 para uma narrativa de risco de recessão em 2022. Né? Por que eu falo isso? Né? A gente teve, em primeiro lugar, um aperto de condições financeiras muito grande, né? Principalmente desde julho, né? A gente mede isso com abertura de risco Brasil, abertura de curva de juros, depreciação cambial. Então, tudo isso acaba encarecendo assim, o crédito para a economia, mandando sinais piores aí do lado dos bancos, lá no mercado de crédito, né? E mais recentemente você está tendo algum impacto na confiança, né, do mais geral do empresariado, né? Essas pesquisas que medem confiança, você vê alguma mudança já para baixo, né? Um pouco a ver com esse aperto de condições financeiras e um pouco a ver também com a condição geral, mais geral do país, preocupação com a política, preocupação com eleições, né? E aí o resultado disso foi que a expectativa média de crescimento, quando você olha o Focus, né, caiu aí por volta de 70 pontos, 0,7, né? Desde julho, né? Então estava um pouco acima de 2% a expectativa de crescimento no ano que vem, ali na mediana do Focus, já está em 1,5%, mas quando você olha assim, algumas casas muito grandes, né, bem relevantes aí no mercado, já estão falando de crescimento no ano que vem de 0,3 só, né? Praticamente zero, né? E esse é um movimento que tem ganhado tração nos últimos meses, conforme o Banco Central vai subindo cada vez mais os juros, né? E aí, se a gente extrapolar isso, né, para os próximos meses aí, eu imagino que essa mediana de crescimento do Focus vai começar a cair para abaixo de 1% para o ano que vem. E com algumas das principais casas já falando em recessão no ano que vem, né? Isso muda muito a visão, né, que você pode ter para os preços de ativos. O principal deles é a curva de juros. A curva de juros está dizendo lá que o Banco Central vai subir o juro para 10% em poucos meses aí para frente. Será que ele vai realmente fazer isso com esse risco de recessão no ano que vem? Será que a gente não pode estar observando um risco do Banco Central exagerar na outra ponta agora, né? Provavelmente o Banco Central, né, os dados estão provando que talvez ele exagerou ao trazer essa taxa de juros para 2% lá atrás.
será que agora ele não pode estar exagerando por outro lado? Então você começa a aparecer oportunidades aí do lado da renda fixa, nessa curva de juros muito estressada, né? Isso pode mudar também a questão de composições de papéis que você pode ter aí pela frente, né? Ô Andrei, vou aproveitar esse gancho que você falou, porque a gente sempre traz várias pessoas aqui e a gente ouve a opinião sempre. Algumas pessoas, exagerou sim quando puxou para 2%, pode estar exagerando na subida um pouco mais rápida. Você trouxe aí esses 2 pontos, quero saber a sua opinião. E aí, você acha que exagerou quando baixou a 2%? Ou essa subida está de uma forma muito exagerada, de 1 em 1 ponto? Qual que é a tua visão em relação a isso? A gente tem sempre tentar responder essas perguntas com os dados que existiam naquela época, né? Uhum. Vamos voltar atrás. Você estava no auge do Covid, ninguém sabia quando que ia ter vacina, quando que essa coisa ia reabrir, quantas ondas você teria em seguida, né? Uhum. Então, eu diria o seguinte: para os dados que o Banco Central tinha nas mãos lá atrás, ele provavelmente tomou a decisão adequada. Agora, com os dados que a gente tem hoje nas mãos, se o Banco Central soubesse lá atrás que a economia ia voltar a não ver tão rápido, que esses estímulos fiscais que foram colocados iam funcionar tão bem, né? Provavelmente ele não teria baixado para 2. Então, é um cenário que na época parecia ok ele fazer, e hoje parece que foi exagerado realmente, e a própria inflação, os dados de inflação e para o comportamento da taxa de câmbio sugerem que realmente ex post foi exagerado. Agora, a tua pergunta é muito interessante, porque traz uma questão de, bom, e o que ele está fazendo hoje, né? Será que ele não pode estar exagerando para o outro lado? E aí, né, vamos olhar o que está acontecendo no resto do mundo, né, nos outros países. Em geral, todos estão tendo choques inflacionários, né? O Brasil um pouco maior do que os outros, mas quando você olha para a volatilidade da taxa de juros nesses países, você tá falando de ciclos entre 100 pontos básicos e 300 pontos básicos de alta, né? Nos países aí similares ao Brasil. Aqui a gente está falando de um ciclo aí entre 650 e 800 pontos básicos de alta. Então, você está o nível da volatilidade da taxa que a gente fala no Brasil é muito alto. Isso sempre foi verdade na história. Mas eu jogo aqui a pergunta, né? Será que com todos os ganhos que o Banco Central aqui no Brasil teve para ancorar as expectativas de inflação, uma melhora tão grande que a gente viu no comportamento da inflação de serviços nos últimos meses, será que o Banco Central deveria estar com uma volatilidade tão alta assim na taxa básica de juros como ele tinha no passado, né? Claro que uma parte dessa resposta não, o choque inflacionário está realmente muito alto. Mas quando a gente abre esse choque inflacionário, a gente vai ver que ele é muito ligado a preços administrados, energia principalmente, preços de alimentos, né? O que o livro-texto de Banco Central, o que ele tem que fazer é filtrar uma parte desse choque e olhar apenas o que vai espalhar pelo resto da inflação e combater isso, né? Então, eu acho que a gente está num momento importante da política monetária, onde o Banco Central pode estar começando a caminhar para um exagero na outra ponta. Ele tem que olhar esse risco de recessão no ano que vem e tem que começar a sinalizar uma desaceleração nessa taxa de juros. Eu acredito que o Banco Central deveria, na próxima reunião, subir esses 100 pontos que ele prometeu, mas já deixar um pouco mais aberto o caminho para frente, não ficar amarrado nesse passo de 100 pontos básicos, já começar a desacelerar e parar, na minha opinião, ele deveria parar ali ao redor de 8,5% de juros e não subir para 10% como o mercado está imaginando.